pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje vamos tratar do tema providência divina. Então, primeiramente, vamos conceituar o que é providência. Providência é um substantivo que decorre do verbo prover, ou seja, providenciar, tomar alguma medida para resolver uma situação, prover, fornecer. Vamos dar um exemplo de quando a gente vai fazer uma viagem. Então, para que a gente possa fazer essa viagem, tudo sair de uma forma boa para nós temos que, primeiramente, ir atrás de passagens, providenciar a compra de passagens, ou providenciar um carro para que a gente possa ir, né? Colocar gasolina no carro, arrumar as malas, né? Tomar as providências necessárias nas nossas casas, né? Para que fique tudo certo e a gente possa viajar em paz, ver o hotel que a gente vai ficar ou a casa, planejar o destino. Então, isso é providência. São os cuidados, as atitudes que a gente toma em relação a algo em nossa vida. E aí, para a gente puxar o assunto, né, da nossa aula, vamos acrescentar a esse conceito de cuidados, de providência, o adjetivo divina. Então, o que é a providência divina em nossas vidas? Providência divina é a solicitude, segundo Kardec no livro A Gênese, capítulo 2, é a solicitude, são os cuidados de Deus para com a sua criação, incluindo o ser humano, os animais, vegetais, minerais, todo o universo. São os cuidados de Deus com as suas criaturas, né? E qual que é a finalidade disso? Porque Deus cuida de nós. É para favorecer o nosso progresso, a nossa evolução, com equilíbrio e felicidade. Que a gente possa progredir, Ele que nos criou, seus filhos, né, bem amados, Ele nos dá a condição para que a gente possa tanto existir fisicamente, quanto nos nutre, cuida de nós espiritualmente e emocionalmente, né? E quais são as características dessa presença divina, desses cuidados divinos? Olha, eles são sempre permanentes, desde a nossa criação até quando a gente chegar a ser espíritos puros e daí por diante. Deus está sempre presente em nossas vidas, cuidando de nós. Esses cuidados, eles são justos, a justiça, mas também são a bondade. Deus é um Pai amoroso. E quais são os mecanismos para que essa providência, esses cuidados sejam feitos? É através das leis divinas. Deus criou tanto o nosso universo, as leis físicas que garantem a nossa vida, né? O tanto de calor do sol aqui não nos queima, não extingue a vida, é na medida certa, nosso organismo funcionando em perfeição, né? E ele também, além dessa parte física, ele cuidou para que a gente, em nossas relações, no nosso progresso espiritual, a gente tenha certezas, a gente tenha alicerces para fazer esse progresso, que são as leis divinas. A lei de caridade, a lei de justiça, a lei do amor, da sociedade, do progresso, aí entra as reencarnações, que são mecanismos divinos para que a gente possa evoluir com cuidado e com segurança. E para que a gente entenda como que essa providência divina está presente em nossas vidas, nós temos que lembrar os atributos de Deus. Então ele é onipresente, está em tudo. Ele é onipotente, ele tudo pode. E ele é onisciente, ele tudo vê, tudo sabe. Então, a partir dessas características de Deus, é que ele pode estar sempre cuidando de nós ao nosso lado. E na Gênese, Kardec faz um dos espíritos que orientou Kardec, fez uma analogia, uma comparação, para que a gente possa entender como que Deus está do nosso lado. Então, ele comparou
o nosso espírito encarnado no corpo, como se Deus fosse o nosso espírito e o nosso corpo fosse o universo e os seres que Deus criou. Então, nós, como espírito, no nosso corpo, o que acontece com o nosso corpo? A gente sente. A gente sente uma dor na cabeça, a gente sente o vento em nossa pele, qualquer mudança, qualquer manifestação corporal, nós, como espírito, nós temos mecanismo para sentir isso. E Deus, fazendo essa analogia de Deus, o universo e os seres, Deus seria esse espírito nosso. E sente tudo no corpo, tudo que acontece com nós, com os nossos órgãos, né? Então Deus é isso, ele sente todos os seus filhos, seres, a sua criação. Existe no nosso universo uma energia que é chamado fluido cósmico universal, que permeia, que está em volta de todos os seres. Ela ela é o meio que conduz os nossos pensamentos. Então, qualquer vibração nesse fluido que nós estamos todos imersos é imediatamente sentida por Deus. Lembra que Deus está em todos os lugares, ele é onipresente e onisciente, sabe tudo. E não podemos nos esquecer dos ensinamentos de Jesus. Olha que Jesus nos diz: olhai as aves do céu, que não plantam e nem semeiam, mas Deus as alimenta e as veste. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé? Então, Allan Kardec, para a gente entender, perguntou aos espíritos, na questão 963 do Livro dos Espíritos, se Deus, ele perguntou assim, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Então, ele não é muito grande, nós pequeninos demais, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Deus cuida do pequenininho, do verme, do átomo. Olha a resposta dos espíritos. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Isso é uma coisa muito linda para nós. Isso é uma segurança que nós temos. Por mais imperfeitos, pequenos que somos, Deus olha e cuida de nós. E como que ele faz isso, né? Como que a providência, esses cuidados de Deus age? Então Deus cuida de nós através das suas leis perfeitas, né? Mantendo o nosso desenvolvimento físico, mental, espiritual, né? E cuida também de nós agindo através dos seus filhos. Por isso que é importante a gente fazer a caridade. Quando a gente pode um pouco, a gente está ajudando Deus a ajudar o outro filho. Deus não precisa da nossa ajuda, ele ajuda de qualquer forma, mas assim, ele usa seus filhos em aprendizado para poder também trabalhar, né, no universo, não sermos pessoas que só ocupamos espaço e comemos e gastamos, consumimos o universo, os seres ao nosso redor, mas que a gente também possa ser grato e fazer algo, né? Mas nós temos que ter em mente também, veja bem, que como todo pai, forma o caráter e a personalidade dos filhos através da disciplina e do estudo. Deus também faz isso, forma o nosso caráter através da disciplina, do estudo, do trabalho e da experiência. Olha aí as reencarnações entrando em nossas vidas, né? Mas então, se é tudo isso que eu falei, por que a gente tem dificuldade em reconhecer a manifestação da providência divina em nossas vidas? Temos dificuldade de ver essa ação direta de Deus em nossas vidas, né? Porque ele não atua em resposta aos nossos pedidos egoístas e desajustados. Quando a gente pede alguma coisa e a gente não é atendido, a gente se acha injustiçado, acha que Deus é parcial, que ele não olha por nós, né? Que ele não nos atende, não nos ouve. Mas veja bem,
Deus age em nós pela aplicação de uma justiça soberana e misericordiosa, mas na exata proporção da nossa necessidade e do merecimento de cada criatura. Então não é do jeito que a gente pensa, há uma lei maior. Deus vê o nosso futuro, vê o nosso passado, sabe o que precisamos, a gente não. A gente fala, então se há providência, vamos olhar, vou olhar do meu lado, né? Vamos olhar, temos guerra hoje em dia, temos pandemia, né? Então se há providência divina, esse cuidado, por que ocorrem tantas tragédias que trazem sofrimento, as mortes prematuras, acidentes, doenças, né? E afinal, assim, porque para uns tudo dá certo e para outros tudo é contrariedade. A gente vê aqui a diferença de infância de crianças. Um exemplo, né? Umas com dificuldades, tendo que trabalhar desde cedo, tendo poucos recursos, e outros criados em lugares muito bons, né, com a educação muito boa. Será que Deus trata diferente seus filhos? Ele tem a providência, ele está junto, mas trata um diferente do outro? Ele é parcial, seria caprichoso, é de acordo com a sua vontade. Hoje Deus está bem, então eu vou ajudar um. Ah, não está bem, ele vai ajudar outro? Não. Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele não tem variação de humor e nem de entendimento e nem de doação aos seus filhos. Ele doa na medida correta. Então vamos ver, a gente vê esses problemas no mundo, essas dificuldades, a gente vê essas disparidades de oportunidades. Então por que isso ocorre? Vamos começar a ver isso pelo ensinamento de Jesus. Vamos recordar o que Jesus disse. Qual dentre vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Isso está relatado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 7, versículo 9 a 11, né, do Novo Testamento. Então, aqui Jesus está dizendo, se até os pais da terra querem dar coisas boas para os filhos, você acha que Deus, nós achamos que Deus não daria? Então, se há dificuldade e Deus dá boas coisas para nós, onde está o problema? Ver? Olha lá. Os dissabores, os problemas que nós passamos em nossas vidas são frutos da inobservância das leis divinas. Como eu tinha dito, a gente erra em relação às leis divinas. Como erramos? Vamos dar um exemplo. É para a gente não matar, é para a gente amar ao próximo como a si mesmo, a Deus ao próximo como a si mesmo, e a gente não faz. No pequeno probleminha, mata, briga, né? Expõe a pessoa. Então, veja bem, isso é transgredir a lei divina. E daí começa o problema. Eu matei alguém no passado, naturalmente vou ter que resgatar para o meu aprendizado isso. Aprender a não fazer, né? E Deus está sempre presente em nossas vidas, nos ajudando a resgatar pelo mínimo. Ele nos inspira, ele nos ajuda, mas a gente acaba errando, fazendo, talvez por um orgulho, não querer ser da forma que nós devemos aprender, ser mais dócil, perdoar. A gente ainda fica naquele orgulho, naquele egoísmo, martelando em atitudes ruins, né? E então as adversidades, elas são como aprendizado para nós, o amadurecimento do nosso espírito. Não é só para eu resgatar o que eu fiz, é para eu aprender a não fazer mais, é para eu entender quanto mais a gente faz coisas erradas, chega uma hora que a gente cansa de receber tantas pauladas, nós, e passamos a querer olhar para um caminho diferente, o caminho que Jesus veio nos ensinar. Então a gente acaba cansando de sofrer.
E aí a gente procura o caminho que Deus, através de Jesus, nos ensinou. Então Deus quer o que de nós? Que a gente evolua, igual está aqui nesse quadrinho. A gente ora a Deus, quer evoluir, Senhor, espiritualmente. Deus fala para nós o quê? Vamos então estudar e praticar. É isso. Vamos assumir responsabilidades nossas. Nós não estamos aqui só a passeio. Então, nossas vidas têm esses problemas. Para que a gente que não está desperto, desperte para a vida, para trabalhar, para estudar, para ajudar, né? Evoluindo como seres divinos, né? Filhos do divino que somos, né? Usando o nosso livre-arbítrio para o bem. A gente não tem olhos de ver o que é a providência divina, esses cuidados de Deus em nossa vida. Então vamos fazer uma comparação com os nossos pais. Se você é pai de uma criança e você vê a criança, ela quer nadar num rio, uma correnteza perigosa, que tenha cobras, né? E ela quer. Você vai fazer a sua vontade, a vontade da criança, porque você é pai e quer o melhor para ela? Não quer ver ela frustrada? Você vai deixar ela entrar num rio perigoso, com animais perigosos? Eu creio que não. O que a gente faria? Não, filho, desse rio não. Você pode entrar numa piscina, num rio melhorzinho, mas nesse não. O que a criança vai fazer? Bater a perna, espernear, falar, olha só, você não faz o que eu quero, você não me ama. Não é isso? É o que nós fazemos com Deus. Deus vê o nosso futuro, Ele vê que caminho espirituais nós estamos tomando, né? Emocionais, os erros que estamos cometendo. E Ele, às vezes, corta para que a gente dê um rumo na nossa vida. Não dá aquilo que nós pedimos para que a gente vá para um caminho melhor. A gente não tem olhos de ver. Como a criança não sabe que o pai que a impede de ir num rio perigoso está agindo com amor, com justiça, está olhando mais à frente. A gente é assim. Então, na verdade, o auxílio de Deus, né, ele pode estar na esperança frustrada, na doença prolongada, que evita que façamos um mal, né, maior para nós e para os outros, na carência de recursos materiais, no sonho que é adiado ou desfeito, né? Às vezes na solidão, né? Morre entes queridos e a gente fica na solidão, mas aquilo vem a favorecer para que a gente possa trabalhar para o nosso progresso íntimo, na adversidade, né? Quando a gente se vê sem condições de realizar o que a gente deseja. Então, nós temos uma compreensão limitada de Deus. Lembramos desse exemplo do rio e da criança. Deus vai dirigindo a nossa vida. Esse é o cuidado de Deus, a providência divina. Vai dirigindo a nossa vida para um caminho correto. E a gente vai se debatendo, porque a gente não quer. A gente quer a tranquilidade, sem trabalho, né? Mas Deus nos conduz de uma forma amorosa, firme e justa ao nosso progresso. Então, a gente tem essa dificuldade, né, de perceber essa ação de Deus em nossa vida, porque no começo da nossa evolução, a gente só vê o que a gente consegue, né, ver materialmente. Então, para nós, felicidade é ter um corpo bonito, ter uma condição social boa, ter condições materiais, né? Então, isso para nós é o cuidado de Deus para conosco. Mas quando a gente começa a aprender um pouco mais, a gente vai ver que o cuidado de Deus é outro. E a gente começa a valorizar outras coisas, que é a paz de espírito, o amparo ao próximo, a sociedade estar equilibrada, as amizades. E aí sim a gente começa a ver o que é Deus em nossas vidas. Deus nos auxilia sim, mas deseja que nós também impulsionemos a nossa evolução através do trabalho, da caridade. Fiquem todos com Deus, na certeza que Ele provê e olha por todos nós. Um beijo a todos. Tchau!